Estive a meditar 1001 questões pelo caminho, depois de agradecê-la e haver partido. Apesar de toda aquela tremenda destruição que me dominava, ou por estar acostumado, cauterizado pelo sofrimento, consegui sopesar a responsabilidade da corrupção praticada, dos desvios assumidos pelo Império, acima de tudo pela adulteração dos documentos e pela proibição das leituras, a fim de que o novo instituto, oficialmente imposto como estatal, pudesse funcionar a rigor e tivesse com que informar o Estado de tudo quanto ocorresse. Pela hóstia, todos se ajoelhariam diante de Roma, e pela confissão, todos informariam de suas práticas. E quando alguns pudessem ocultar suas intenções, outros muitos poderiam fazer o contrário, informando as autoridades através do instituto religioso. Quando cheguei de frente ao posto de socorro, uma grande construção toda pintada de azul claro, que se achava no meio de amplo jardim, minha ideia principal era saber como estaria funcionando na Terra o Instituto, um instrumento de moderação do Império, o melhor órgão de controle que se poderia desejar, uma vez que contava com todos os recursos de autoridade do Estado, isto é, uma vez que estava capacitado para tomar qualquer decisão de vida ou de morte, desde que em defesa do Império. Ao ser apresentado ao chefe, disse-lhe o seguinte: Senhor, eu fui um dos principais corruptores do caminho do Senhor, da doutrina do crucificado. Tenho sofrido muito, tenho pensado gravemente sobre a questão. Se me fosse possível, gostaria de saber como se acha funcionando o instituto forjado pelo Império, sob as ordens de Constantino, para remediar ou mesmo fazer retornar tudo ao estado anterior. O chefe, um homem de semblante grave, cujo olhar penetrante e investigador causava a apreensão, meneou negativamente a cabeça e aconselhou: Ninguém por aqui está capacitado para dar semelhante resposta. Ninguém por aqui tem autoridade para informar, e menos ainda para movimentar a ação de tamanha envergadura, monta e consequências. Sabemos apenas que o tal instituto, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, funciona à base de fé, de clero, de rituais e de sacramentos, caminhando a ser grande dominadora do Ocidente, encouraçada com a força do Santo Ofício. Ainda agora, que saibamos, vem de se consolidar o papado, a chefia da Igreja por um homem. Nós, por aqui, nada sabemos sobre tais questões. Isto é apenas um posto de socorro nas divisas do reino das trevas, cujo fim é recolher aqueles que se vão chegando, saindo dos lugares de dor, onde andaram purgando suas faltas e seus crimes. Fiquei acabrunhado ao saber que aquele chefe nada tinha a dizer e nem a fazer a tal respeito. Minha ideia era que os bons no mundo espiritual deviam estar a par de tudo, conhecendo perfeitamente todas as questões referentes ao mundo dos homens. Foi um choque ouvi-lo falar assim, pois se ele nada sabia dos movimentos terrícolas, mormente de ordem religiosa, de que devia saber tratar? Fiquei calado, pensativo e triste, diante dele e de um grupo de médicos e de enfermeiros, de gente que me olhava com intenções diferentes. Por notar a tristeza de que me fiz presa, ou lá pelo que quer que fosse, o chefe do posto volveu a palavra a fim de me dizer: O crucificado dirige a terra, bem o sabemos, pelas informações dos maiores da espiritualidade. Portanto, se o Senhor cometeu semelhante erro, em companhia de outros e sob as ordens do imperador, faça seus apelos a ele. Mesmo sabendo o pouco que sabemos, temos a certeza de que nenhum crime vingaria no mundo sem o conhecimento de Jesus e sem que houvesse motivo. Dizem os mais capazes que a morte por assassinato do Messias e de seus discípulos devia acarretar para a humanidade um longo e penoso tempo de trevas e de tormentas. Logo, como poderá imaginar, não pode ser de tudo culpado,
a não ser pelas mortes que tenha determinado e pelos assaltos que tenha levado a termo sob pretextos vários. Sabe o que fiz então? Temos alguma documentação, o suficiente para conhecê-lo um pouco e tratá-lo segundo os nossos recursos. Aqui quase ninguém para, pois é um posto de socorro, devendo, já melhorados, tomar seus devidos rumos. A seu respeito, sabemos apenas que devemos pensá-lo enviando-o a seguir para a região imediatamente ligada a esta, onde não sabemos o que irá fazer e nem como. Por conseguinte, cremos que o Senhor deve procurar a sua cura, sem pensar em coisa alguma, ciente de que Jesus de tudo sabe e pelos escalões direcionais tomará providências justas em tempo. Meus erros não me permitem sossego, meu Senhor. Na terra, ou quando por lá estava, o império significava mais do que a minha vida e do que o meu destino de espírito. Agora que tenho passado por tamanhas tormentas, que tenho meditado amargamente nos meus erros cometidos, tudo se me afigura diferente. Não sei como pude ser tão cruel, tão errado e tão indiferente aos problemas da imortalidade e da responsabilidade. Parece que tudo foi um terrível e trágico sonho. Ele apontou para os presentes, esclarecendo. Eles todos, e eu, também fomos grandes errados. Se o Senhor pelo império truncou o andamento da Igreja de Cristo, edificada sobre a revelação, nós fizemos coisa mais ou menos igual com os discípulos de Numa Pompílio, o iniciado sibilino que pretendeu para Roma um governo à base de orientação espiritual. Como vê, também somos grandes errados. Mas não queremos dar término aos erros, individuais ou coletivos, assim de um salto, mesmo porque faltas há que demandam grandes programações ressarcitivas, aquelas faltas que tomam caráter coletivo, que passam a movimentar grandes massas humanas no mesmo sentido, demandam reparações individuais com grandes influências coletivas. Sobre isto que estou lhe dizendo, temos ouvido e lido bastante. Os grandes errados penam suas faltas e preparam-se para agir, no devido tempo, no círculo dos grandes movimentos renovadores. Mudo e quedo, ali fiquei a fitá-lo sem saber o que dizer. Minha vontade era chorar, derreter-me em pranto, transformar-me em angústia e deixar de pensar. Todavia, como estava na presença de um grupo de pessoas que me fitavam com ares de curiosidade, mantive a melhor conduta possível, esperei que me dessem a devida e necessária direção. O chefe ordenou a um dos médicos, depois de passar-me detidamente às vistas. Leve-o, senhor, para ser tratado. Quando eu ia acompanhando o médico, ouvi-o chamar-me ao olhar para trás. Disse-me ele em tom bastante fraternal. Empregue o tempo lendo o Evangelho. Ouviu? Auxilia muito na cura, quando as pessoas são bem intencionadas, isto é, quando se fazem pecadoras penitentes. Eu nada sabia de haver por ali documentos e livros, mas fiquei com aquilo na mente, perguntando a mim mesmo se eram os livros iguais aos da terra, tal e qual como haviam escrito os discípulos do crucificado, ou se eram iguais aos falsificados pelo Instituto Defensor do Império, por sinal que expressamente proibidos de leitura, a fim de que ficasse como obrigação máxima o culto dos rituais e a obediência aos mandatários da Igreja Romana. Meu tratamento começou com o agravamento das dores. Foi um tratamento geral, à base de extratos que deviam ser tomados, de emplastros feitos com ervas e de aplicações magnéticas ou passes. As dores foram passando quando as carnes foram cobrindo os ossos. O livro de João, o evangelista, era uma cópia exata do escrito pelo vidente, e as leituras foram feitas a rigor, tendo eu feito centenas de perguntas, pois havia no posto gente cujo fim era ministrar lições religiosas e aplicar as mãos, tal e qual como faziam os do caminho do Senhor, antes de serem liquidados ou transmudados em sacerdotes da nova instituição imperial. E como as revelações foram várias,
umas sucedendo outras, por vezes uma pergunta curta importava uma digressão longuíssima, que ia começar nos Vedas, atravessando os Budas, transitando pelos seguintes reveladores e vindo parar no Cristo, o que tinha vindo para batizar em espírito, e, portanto, deixar uma igreja viva, baseada na revelação de portas abertas, sem esoterismos e sem iniciações complicadas. Quando estava curado, recebi convite para ficar por ali alguns meses, contrariando a disposição inicial. Disse-me o chefe que assim pedira aos superiores a fim de que eu ensinasse religião. Teria, portanto, oportunidades para dizer dos acontecimentos havidos, dos erros perpetrados pelo Império, com o fito de garantir sua sobrevivência, ainda que sacrificando a pureza da doutrina de Jesus, doutrina isenta de cleros e de formalismos pagãos, toda ela direta e cabalmente dirigida ao espírito, à consciência e ao cérebro dos filhos de Deus. Por isso mesmo que, fundamentada na lei e na revelação, as verdades básicas que concitam a moral, ao amor e à ciência, transformando as criaturas em iluminadas e gloriosas, dignas servas do soberano poder de que Jesus é o modelo ou o exemplo. Como vinha a saber mais tarde, o universo criado é regido por leis, por uma lei de equilíbrio. As metagaláxias, as galáxias, os sistemas planetários e os mundos formam partes de incomensuráveis organizações, criadas e sustentadas pelo Criador. Melhor é dizer, divina essência, e conduzidos pelos excelsos Cristos, ou espíritos cuja intensidade em amor e sabedoria ultrapassam de muito o poder concepcional dos homens terrícolas. A Terra, portanto, com as esferas astrais que a circundam, esferas concêntricas e superpostas, ou céus, formam um todo, uma unidade habitável, oferecendo meios e recursos variadíssimos onde os espíritos pertencentes aos mais variados graus evolutivos vão realizando sua programação evolutiva, cujo ápice resume o amor e a ciência. Entretanto, para quem como eu saiu da terra sólida em tamanho estado de atrofia e dores, era como um sonho estar numa esfera astral, onde tudo parecia ser a mesma terra dos encarnados, havendo condições de vida que nada diferiam das da crosta, assim como havendo aquelas que constituíam extremos condicionais e situacionais. Eu, que vinha das trevas e dos maiores tormentos, nada sabendo das gloriosas esferas que estavam para o exterior, para não falar para cima, que é errado, devia considerar as melhores expressões pelo que de melhor revelavam ser as criaturas do local. Não tendo visto e nem vivido realidades superiores, devia aquilatar dos fatos pela melhora dos habitantes do local. Estes, por sua vez, diziam dos melhores ou mais evolvidos que os visitavam, com o fito de trazer ensinamentos, através de palestras que proferiam em recintos apropriados e para aqueles que se fossem tornando merecedores. Este conceito, o de merecedor, andou perambulando pela minha ideia por muitos dias. Por fim, cansado de tolerar minha própria indecisão, pedi para falar ao chefe geral. E quando fui admitido à fala, disse-lhe de tudo quanto me vagava pela mente, achando que era justo que me ofertassem oportunidades de aprendizados, pois eu era um grande errado, porém altamente compenetrado disso e fartamente penitente. Desejava conhecer, a fim de triunfar sobre as torturas de ordem moral que me azucrinavam dia e noite. O chefe-geral, apenas um espírito também endividado, cumprindo função ressarcitiva em ambiente bizonho, lidando com elementos portadores de muitos erros e sobrecarregados de traumatismos psicomentais, nunca dava uma resposta certa,
curta e concisa, suficiente para fazer calar ou falar mais. Ele mantinha a disciplina, sendo que os trabalhos específicos de medicina, enfermaria e instruções gerais eram executados por outros, pelos diferentes departamentos. Não havia como prevalecer confusões, desde que as secções funcionavam normal e estritamente para aquilo que eram destinadas. E os necessários e obrigatórios entrosamentos, esses eram feitos rotineiramente, nunca havendo motivo de alteração, porque havia também, e deve haver ainda, um departamento de programação, cujo fim era preencher as lacunas, suprir os elementos quando porventura surgisse um caso. Apenas estabelecido em sua condição de administrador disciplinar, respondeu o chefe como sabia e como podia. Você pertence ao quadro dos instrutores histórico-religiosos, pelo simples fato de ter sido um dos corruptores do caminho do Senhor. Lendo um pouco, como de fato tem lido, pode falar alguma coisa sobre os grandes reveladores, precursores do Messias, devendo ainda falar mais sobre o Messias e sua doutrina, toda ela estribada na lei, no amor e na revelação. Isto mesmo, Próclo, em caráter transitório, pois a sua estada por aqui é favor que me fez o nosso regente superior. Eu não posso, portanto, deliberar nada a respeito. Não tenho elemento algum para fazê-lo. Caso você queira mesmo ir-se, agradecerei ao regente o favor que me fez, remetendo-o para onde ele designar. Eu, obtemperei, não pretendo ir-me. Nada sei sobre coisas deste mundo que não sejam os fatos que se deram e que estão ocorrendo. Estive nas trevas e sofri horrores e terrores, até perder as carnes, mesmo sendo um espírito. Eu nem sequer sabia que espíritos ou almas do outro mundo tinham corpos carnais. Depois de muito sofrer, vi uma luzinha e procurei segui-la, dando com a vida em lugares mais claros, até vir parar aqui, graças a Deus. Agora que estou aqui com o corpo são, por mercê de vossos cuidados, desejaria saber mais e prosseguir nos trabalhos de reparação. Devo tremendas faltas e quero repará-las, nada mais. Como de costume, respondeu-me. Eu também gostaria de melhores sítios e oportunidades. Entretanto, Próclo, ordenam que vá ficando por aqui. Já pedi transferência várias vezes, mas a resposta é sempre a mesma. Cumpra ali com os seus deveres. Não posso compreender certas coisas que se passam por aqui, meu senhor. Temos saúde e não podemos galgar melhores postos de conhecimento e trabalhos. Ora, se não nos permitem trabalhos, como poderemos alcançar o resgate de que tanto alarde fazem os livros doutrinários? O Evangelho não tem mais, não manda fazer mais do que compreender menos de uma dúzia de verdades básicas, reconhecer o emanador, a emanação, a lei, a virtude, a imortalidade, a responsabilidade, a evolução, a comunicação ou revelação, a reencarnação e a pluralidade dos mundos. E isso contém tudo, tudo quanto já podemos conceber e aquilo que está além de nossas possibilidades de concepção. Entretanto, na hora de querer avançar, conhecer mais e trabalhar pelos resgates necessários, nada nos oferecem, tudo nos proíbem. Sorriu o chefe, o seu breve e cético sorriso, para murmurar. Bem, nós também truncamos o andamento da verdade, não é isso? Mas agora queremos reparar a falta, balbuciei com forçada mansidão, já que o meu desejo era gritar, berrar, estrilar violentamente. Novo e alvar sorriso para nova e simples murmuração. A verdade que foi por nós truncada envolvia e envolve criaturas dedicadas e merecedoras de todo o respeito. Nós, todavia, nunca procuramos saber isso e reconhecer os seus méritos e direitos. A lei, no entanto, maneja a justiça com o seu devido critério. Ainda bem que não estamos mais nos lugares de treva e de tormentas.
Ainda bem que o senhor, um simples traidor do Messias, está todo forradinho de carnes perfeitas. Admirado de suas palavras, que pareciam ocultar conhecimentos respeitáveis, anuí: sou reconhecido a Deus e a todos por isso, meu senhor. Então, emendou ele, vá cumprindo com as suas funções de instrutor histórico-religioso. Mais tarde, quando for tempo, segundo o que tiver para dar em capacidade evangelizadora, terá outras funções. Por enquanto, saiba, eu também tenho os meus grandes desejos de aprendizados e de reparações, sem deixar de reconhecer que ainda não mereço semelhantes oportunidades. E o Senhor, como é do seu conhecimento, não traiu apenas um Numa Pompílio. O Senhor traiu o maior ungido, aquele que tomou carne para derramar do Espírito sobre toda a humanidade. Aquele que teve por função missionária abrir as portas dos cenáculos esotéricos. E mais do que isso, cooperando na obra traiçoeira, fê-lo metendo a mão no sangue de muita gente. Eu já lhe disse, Próclo, que a doutrina do Messias é lei, é amor e é revelação. Portanto, sem muito cogitar de minúcias, de exegeses meticulosas, vá pondo bastante amor em suas palestras, vá procurando reconhecer os recursos informativos da revelação, não esquecendo que reentrar na harmonia é problema sério, é programa recuperador que demanda longas etapas, impondo as condições e situações rigorosamente justas e necessariamente intransferíveis. Observando minha circunspecção, depois de breve pausa, concluiu: não fale apenas aos seus ouvintes, transmita certezas imorredoras, passe adiante sentimentos deveras amorosos e fraternos. Não se esqueça de que falar em Deus e no Messias é muito simples, sendo mais fácil ainda comentar as lições de harmonia, de paz e de progresso. Eu, pelo menos, custei muito a concordar com a lei, reconhecendo que devia, antes de mais nada, ser obediente e ser fiel cumpridor dos deveres que me foram impostos. Creio que o senhor está passando pelo mesmo crivo psicológico, pois não? O senhor pensa assim? Perguntei, impregnado de incertezas. Eu sei assim. Tenho pena, por si e não por mim, de não lhe poder fazer alguma coisa. Todavia, lembre que já é um funcionário da verdade, que deve a graça de estar falando aos outros sobre as leis regentes do universo criado. É bem possível que os outros, os seus ouvintes, saibam e possam menos. O senhor devia amar e prezar muito a sua função, creio eu. Eu estava desmantelado. Sentia-me como que posto no avesso. Dentro de mim, entretanto, fervilhavam ideias de renovação. Por isso mesmo perguntei-lhe: quem me poderia informar sobre o meu futuro? Vá ao departamento de organogramia ou programação. Meu poder vai somente ao ponto de indicar os departamentos de serviço. Todavia, quando há algum caso de rebeldia, de prepotência contra a ordem geral de disciplina, então a minha que cumpre agir. Em tais casos, como deve saber, não uso de meias medidas. Tudo por aqui é digno de respeito porque estamos nos limiares da grande vida, mas o principal é a disciplina. A disciplina, Senhor, pelo que tenho visto e sabido, é a base da vida, seja no rol do comportamento individual, seja nos círculos do funcionamento social. A lei de harmonia, sendo de alcance geral, fracciona-se em matizes de ordem particular, em nuances disciplinares imprescindíveis. Seco, embora em tom suave, o chefe observou: então vá, Próclo, e mantenha alto o senso do dever. Se for capaz de se compenetrar do senso do dever, pelo simples fato de se compenetrar da valia das lições que dá, dentro em breve talvez seja transferido para lugar melhor. Talvez muito melhor, exclamei satisfeito pelo que me dissera. Abanando a cabeça, afirmou em tom ponderoso: isso não. Evite manter tais ilusões de pé, amigo Próclo,
que nós, os corruptores da doutrina certa e derramadores de sangue, não temos o direito de pretender tais prerrogativas. Por quê? Perguntei impertigado, lembrando os séculos de tortura, as dores de toda ordem que andara sofrendo. Desconsolado, tristemente desconsolado, esclareceu. Nossos erros, forjados e impostos, são fontes de erros coletivos que estendem seus venenos pelos tempos em fora. Verdadeiras caudais humanas vivem trilhando os caminhos nefandos que nós abrimos na esteira do mundo e nas práticas religiosas. Há uma lição do último Buda que afirma ser a melhor obra humana aquela que constitui de encaminhar o semelhante para o conhecimento e a união com o emanador. Logo, amigo Próclo, a pior obra humana é desviar a criatura do reto caminho. É o que nós devemos, não é? Aleguei, julgando as coisas a meu modo. Apesar dos pesares, chefe, a Igreja Romana se deu cabo do batismo de Espírito, seu verdadeiro motivo de alastramento e de testemunhos irrefutáveis. Também é certo que manteve as tradições do Deus único e das lições morais e amorosas do Messias. Quanto ao morticínio, isso reconheço que foi além das medidas. Antes que eu terminasse o pensamento, ele aparteou. Somos de muito baixo para julgar o que é de muito alto. Se o Deus único, depois de tantas revelações sucessivas, mandou seu maior ungido batizar em espírito, abrir as portas dos cenáculos secretos, para que todos possam conhecer as verdades fundamentais, que ser humano, ou conjunto deles, deveria meter-se a julgador e pervertidor? E a chacina levada a termo, por que julgar sumariamente aos que cultivavam a comunicabilidade dos espíritos, se para isso o Messias contribuíra com seu próprio martírio na cruz? Como está escrito, Próclo? Recitei o texto evangélico. Aspas. O que crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre correrão rios de água viva. Isto, porém, dizia ele, falando do Espírito que haviam de receber os que crescem nele, porque ainda o Espírito não fora dado, por não ter sido ainda glorificado Jesus. João, capítulo 7, versículos 38 e 39. Fecha aspas. O chefe emendou cheio de unção, aspas. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Fecha aspas. João, capítulo 14, versículo 26. Quase que forçado, tangido por estranha imposição, avancei. Aspas. Mas eu digo-vos a verdade. A vós convém-vos que eu vá, porque se eu não for, não virá a vós o Consolador, mas se for, enviar-vos-lo-ei. Fecha aspas. João, capítulo 16, versículo 17. Elevado, o chefe ao estado de frenesi, prosseguiu. Aspas. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que descerá sobre vós, e me sereis testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, e até as extremidades da terra. Fecha aspas. Atos, capítulo 1, versículo 8. Senti em mim a invasão de cruenta e indomável tristeza. Parecia que todo o fel do mundo entrara num repente em minha alma. Fiquei calado, cabisbaixo, sem poder pronunciar o que quer que fosse. Enquanto isso, o chefe continuava a recitar, aspas, assim que, exaltado pela destra de Deus e havendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou sobre nós a este, a quem vós vedes e ouvis. Fecha aspas, Atos, capítulo 2, versículo 33. Assim como ele, terminava o recitativo textuário, lembrando as palavras de Pedro naquele inolvidável dia em que se dera a grandiosa eclosão mediúnica. Eu me emborcava todo, sendo obrigado a rolar pelo chão, gemendo sobre o guante de terríveis dores,
tão íntimas e tão profundas que eu não sabia o que pensar.